Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Peço que desde já você deixe o seu like neste vídeo porque nos ajuda bastante e eu tenho pedido nos últimos episódios, vocês têm felizmente ajudado e contribuído, desde já agradeço com o like, para você não custa nada, para nós é importante. Eu sei que parece bobagem, mas realmente ajuda. Se vocês conseguirem dar o like, se você que está assistindo conseguir clicar no like, não só nesse, mas nos outros episódios, cara, isso ajuda demais porque o YouTube recomenda mais os nossos episódios. A gente tem uma equipe gigante aqui, tem um monte de câmera aqui para fazer isso acontecer, tem um prédio, tem ar-condicionado, tem luz. Por favor, se você puder dar o like nos episódios, e eu inclusive me dou ao luxo aqui de te convidar para depois navegar nos outros episódios do Wesley Podcast. E nem que você não assistiu eles, você deixa o seu like ali, um número gigantesco de like em vários episódios, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Ramiro Catelan. Catelan, tá pronunciado correto? Isso, tá correto. Que nós já fizemos um episódio muito bom, tá muito bem assistido, inclusive esse episódio, que é um sobre altas habilidades e superdotação, um episódio muito bacana, desmistificando, conceitualizando, explicando, passando por neurobiologia, tratamentos e etc. Um episódio muito bem visto. E hoje nós estamos aqui na verdade, eu vou deixar você se apresentar, Ramiro, e você explicar o que vai ser o episódio de hoje, que acho que fica melhor. Querido, em primeiro lugar, obrigado novamente pelo convite e um grande alô para você que está nos assistindo aqui hoje. Eu queria me apresentar, primeiramente, e depois descrever o que eu pretendo que seja o fluxo deste episódio hoje. Meu nome é Ramiro Figueiredo Catelan, eu sou psicólogo inscrito na Regional do Rio Grande do Sul, meu CRP é 0726017. Eu fui o primeiro da minha turma a conseguir o CRP. Eu sou tão neurótico e obsessivo que um dia depois da minha formatura eu bati pé no conselho, eu já estava com a minha carteirinha. Legal. Enfim, eu sou psicólogo, então eu sou doutor em psicologia. Eu tenho algumas especializações na área da psicologia clínica, embora eu tenha toda uma história, uma trajetória de envolvimento com a psicologia social e com as políticas públicas. Eu fui estagiário do CREPOP, que é o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, né, do Sistema Conselhos de Psicologia, aqui no Rio Grande do Sul, onde foi que eu aprendi, né, sobre como é que funciona a profissão de dentro, né? Então isso me deu uma experiência que foi fundamental para eu entender, de fato, a minha profissão. Eu fiz toda a minha trajetória de mestrado e doutorado na área de psicologia social, estudando especialmente psicologia do preconceito e o impacto da discriminação sobre grupos sociais minoritários, especialmente minorias sexuais e de gênero. Atualmente, eu sou pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu coordeno um laboratório de pesquisa onde a gente investiga fenômenos associados a transtornos dissociativos e também aspectos relacionados ao TEA em adultos e superdotação também. Além disso, eu sou diretor da Síntese, Centro de Psicologia Baseada em Evidências, que é uma instituição de educação continuada em psicologia. Eu também atuo como divulgador científico e comunicador com o público profissional e geral em relação a temas ligados à psicologia, mas eu também sou um grande fã de perfumaria. Quem me conhece sabe que eu tenho uma coleção de mais de 600 perfumes. Sim, eu sou fissurado por perfumes e sou fissurado também por psicologia. E o intuito desse episódio hoje, pessoal, é que a gente possa comentar alguns aspectos importantes sobre a profissão psicologia, a regulamentação desta profissão de psicóloga, psicólogo, psicóloga, e também a gente poder entender um pouco sobre como é que funciona a questão do sistema eleitoral dentro do sistema Conselhos de Psicologia, considerando especialmente que a gente está em ano eleitoral atualmente. E aqui eu já vou fazer uma colocação que eu quero que todo mundo preste muita atenção nisso. Este não é um vídeo com qualquer intuito
de promover campanha de quem quer que seja. Esse é um vídeo educativo direcionado à nossa classe da psicologia e à população geral e a pessoas interessadas, tá? Então, aqui não serão mencionados os nomes de nenhum grupo das chapas que estão inscritas às eleições do Conselho, porque não é a finalidade. A finalidade é uma educação mais geral sobre como funciona este processo. Eu já deixo muito explícito para vocês, pessoal, que neste momento a gente está no fim de março de 2025. 24. Agora. 24 de março. A gente tá no dia 24 de março fazendo essa gravação, tá? Neste momento, nenhum friso, tá? Nenhum candidato de uma das chapas inscritas nas eleições do Sistema Conselhos de Psicologia pode insinuar e levar a nossa categoria a entender que a pessoa já está concorrendo. Porque não há ninguém no momento concorrendo as eleições. Por quê? Porque nós temos chapas inscritas à consulta nacional para o federal e à eleição direta dos regionais. Depois eu vou falar um pouco sobre essa diferenciação. Então, estranhem se vocês visualizarem alguém agindo como se já fosse candidato, porque ninguém é candidato. É proibido por alguma... É proibido pela legislação eleitoral brasileira e pelos regulamentos do próprio Sistema Conselhos de Psicologia. Não pode. Quando uma pessoa que está num dos grupos inscritos, ela pode falar sobre isso sim em público, na condição de uma pessoa pertencente a uma chapa inscrita. Ela não pode dar a entender ou afirmar que ela está concorrendo a qualquer coisa que seja, porque ela não está concorrendo. Ela só estará concorrendo quando essas chapas inscritas forem homologadas em junho de 2025. Isso é fundamental. A categoria não sabe disso. A categoria, inclusive, provavelmente não sabe de muita coisa que a gente vai debater aqui hoje. E este é o objetivo deste vídeo. É um intuito educacional, né? Exato, é um intuito educacional. Eu estou frisando isso, tá? Porque eu sou uma pessoa muito justa e muito clara nas minhas colocações. E eu não vou admitir que se faça qualquer mau uso das minhas colocações aqui, tá? Porque esse vídeo ele tem um intuito claramente educativo. Eu tenho uma preocupação gigantesca com a minha classe e com o futuro dela, e eu acho que esse vídeo pode contribuir para que as pessoas tenham mais informações sobre a sua profissão. Então, para a galera que está em casa, especialmente os profissionais da psicologia, acho que esse aqui é um vídeo mais direcionado para eles, né? Uhum. As chapas agora foram inscritas no processo de inscrição, e elas terão aí um período até junho para serem homologadas. Até lá, ninguém está concorrendo a nada. Ninguém está concorrendo a nada. Existe um período de entrega das documentações correspondentes às candidaturas, depois um período de correções eventuais, de eventuais equívocos que houver na entrega das documentações, depois toda uma análise se há algum tipo de violação às normativas eleitorais, para então, em junho, se saber de fato quem vai estar concorrendo. Até o momento, nenhuma chapa inscrita está concorrendo a nada. Dá para falar sobre chapas inscritas? Com certeza, já estão rolando debates importantes por aí, mas as pré-candidaturas das chapas inscritas precisam redobrar o cuidado ao falar sobre si, para não dar a entender a nossa categoria de forma equivocada que elas já estão no páreo, porque ninguém está em páreo nenhum, porque a eleição não começou propriamente dita. A eleição vai começar de fato, a etapa de campanha da eleição vai começar de fato em junho de 2025. Só para deixar isso bem claro de início, as eleições ocorrerão dos dias 23 até o dia 27 de agosto. Serão realizadas no formato online, então é uma votação realizada no formato virtual. As pessoas que podem participar do processo eleitoral não podem ser estudantes, tem que ser profissionais da psicologia com um CRP ativo, tá? A pessoa tem que estar em dia com as suas obrigações em termos de anuidade. Então, se você tem algum tipo de anuidade atrasada, você não está apto a ter participação
nesta votação. E nesta votação, pessoal, a gente vai ter duas coisas em jogo. As votações diretas para a eleição direta dos conselhos regionais de psicologia. A gente vai detalhar ao longo do vídeo sobre o que são exatamente. E uma consulta nacional sobre o Conselho Federal de Psicologia. A categoria, em sua maioria, não sabe que as eleições ao federal, elas não são eleições diretas, elas são eleições por delegação, pessoal. O que significa que a categoria é feita uma consulta, a categoria do dia 23 ao dia 27 de agosto deste ano, em que a categoria escolhe uma chapa homologada que melhor representa os seus interesses, e esta candidatura precisa ser homologada por uma delegação composta por dois representantes de cada Conselho Regional de Psicologia eleitos em plenária, que vão deliberar qual será a chapa vencedora. Nas regionais é diferente. A escolha direta da categoria ganhou e ponto. Na consulta nacional, isso não ocorre. É uma consulta por delegação. Vocês sabiam disso, pessoal? Comentem aí depois se vocês sabiam dessa informação, porque ela é uma informação muito importante. Seria mais parecido com a eleição americana, né? Exato. E assim, não houve até o momento da história nenhuma chapa que a categoria escolheu que tenha sido escolhida de forma diferente pela Assembleia de Delegados que delibera sobre, tá? É um costume respeitar o voto popular, mas não é uma obrigação em termos legais. Perfeito. Tá? Só para frisar isso. E aí, só uma coisinha. Esse período de 23 a 27 de agosto é o período que os psicólogos vão votar. Exato. E aí depois o colegiado delibera. Isso. Né? Qual que é o período mais ou menos que... O resultado vai sair por volta de dezembro de 2025. Tem um prazo legal que, se eu não me engano, é 45 a 60 dias. E aí depois. nesse prazo, depois da votação dos psicólogos online, para as chapas lá e tal, não tem campanha mais. Não. Acabou tudo. Não. Encerrou-se tudo. A eleição per si acaba no dia 27 de agosto. Perfeito. Vai ter uma divulgação dos resultados. Né? Essa divulgação costuma ser realizada de uma maneira bem rápida. O sistema de contagem de votos, ele é um sistema seguro. Eu quero frisar isto aqui, tá? Não existe até o momento nenhuma fragilidade documentada no sistema eleitoral da psicologia. Tá. Eu não estou dizendo aqui que o sistema não pode ser aperfeiçoado, etc. Tudo sempre pode melhorar, mas não há até o momento nenhuma fragilidade que não seja corrigida na hora. Acompanhando pessoas que estão inscrevendo chapas, o sistema apresentou algumas instabilidades. A comissão eleitoral é uma comissão que responde às demandas da categoria e das pessoas que querem se inscrever e corrige eventuais falhas. Eu acho importante frisar isso, tá? Que esse sistema de votação, ele é idôneo e que as pessoas precisam respeitar os prazos de inscrição das chapas e precisam respeitar o resultado, porque a gente vive numa democracia e os resultados provenientes de escolhas democráticas devem ser respeitados. Acho importante frisar isso. Perfeito. Pessoal, eu pensei em conversar aqui com Wesley hoje sobre vários aspectos, tá? Envolvendo a profissão da psicologia e os aspectos de regulamentação da psicologia, tá? Depois a gente pode tornar a falar sobre o processo eleitoral. Acho que tem algumas informações importantes que a categoria e a sociedade geral precisam saber sobre, mas de uma forma geral eu acho importante, talvez que a gente comece aqui, Aslen, pessoal, falando que a lei que funda e que regulamenta a psicologia, que é a lei, presta atenção no número, 4119 de 1962, é a lei que funda, regulamenta a profissão, tá? Ela é uma lei que ela não define o que é a psicologia e o que é um psicólogo.
Quer dizer, até define o que é um psicólogo, que é uma pessoa que não só tem um diploma em psicologia, uma graduação em psicologia, mas também que é uma pessoa que está inscrita num órgão competente, tá? Você não pode se denominar psicólogo se você não tem inscrição, tá? Então, a gente até tem uma definição mais burocrática, digamos assim, do que é um psicólogo, uma psicóloga, uma pessoa que é profissional da psicologia. Entretanto, o cerne da profissão, ou seja, o núcleo, o que é a psicologia, o que faz uma psicóloga, por exemplo, isso não é claramente definido. Primeiro que a gente tem uma profusão de discussões intermináveis sobre qual é o objeto da psicologia, ou seja, o que a psicologia estuda, como é que se estuda a psicologia, né? Isso não é um consenso, né? A gente poderia arriscar, talvez, aqui uma definição mais geral, com risco de imprecisão, obviamente, tá? Sobre o que é a psicologia, entendendo-a talvez como uma ciência que estuda os processos cognitivos e mentais dos indivíduos, né? Que estuda o comportamento humano de uma maneira geral e estuda este comportamento humano, frise sempre entendendo a articulação, as influências e a interface do comportamento humano com variáveis biológicas, variáveis do contexto. Então, é quase que impossível dissociar o indivíduo do seu contexto, porque o indivíduo tem uma relação direta tanto com o contexto em que ele está inserido, quanto com as suas variáveis de natureza mais interna e biológica, especialmente, tá? Mas nada disso consta nessa lei. Essa lei, ela... Isso daí que você falou agora não está na lei. Não, eu estou arriscando uma definição para a gente poder ter um entendimento comum aqui, mas acredito que seria importante constar na lei que regulamenta da profissão o que é a profissão. Porque, assim, essa lei sofreu uma série de vetos. Vocês vão ver agora com o que eu vou falar na sequência sobre o artigo 13, tá? Que várias das funções privativas da psicologia, elas foram invadidas ao longo do tempo e não há qualquer tipo de ação mais contundente para preservar o que é nosso, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, psicoterapia não é nem uma profissão regulamentada por lei ainda, nem uma função privativa de psicólogas, tá? De profissionais da psicologia, tá? Ela nem consta essa palavra. Eu posso estar equivocado, mas até onde eu recordo, eu já li essa lei de cabo a rabo, tá? Porque eu sou professor de ética e legislação profissional. Eu não me recordo de que conste a palavra psicoterapia de forma explícita e que, sendo função privativa, tem certeza absoluta que não é, tá? Quais são as 4 funções que são preconizadas como funções privativas de uma psicóloga, por exemplo, tá? A gente tem o diagnóstico psicológico, eu já vou falar sobre isso porque é importante, tá? Orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Agora eu pergunto para você, Eslen, e para vocês aí, contem o que vocês pensam nos comentários. Só psicólogas fazem essas, especialmente as 3 últimas coisas que eu falei? De seleção e orientação profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. Tem uma galera fazendo isso, né? Essa lei, ela foi quase capada. Assim, se vocês acessarem o site do governo, vocês vão ver que tem vetos a vários artigos originais, tá? Especialmente em relação à coisa do diagnóstico psicológico. É uma grande polêmica dentro. É uma grande polêmica. Eu tenho uma posição bastante contundente em relação a isso, tá? Diagnóstico psicológico não é equivalente a diagnóstico nosológico pertencente a categorias de manuais psiquiátricos. Não é, tá?
Tem um aspecto interessante aqui, pessoal, que é importante a gente discutir, que eu tenho falado sobre em público. Eu tenho tentado ser mais explícito para que eu não seja mal interpretado quando a gente se pergunta, um psicólogo pode dar ou não um diagnóstico? A minha resposta é muito cretina, digamos assim. Ela é sempre sim e não. Por que sim? Porque nós temos total competência, ou deveríamos ter, pelo menos, né, total competência técnica para identificar sinais e sintomas condizentes com um transtorno mental. Então, a habilitação técnica para isso, a gente tem. A gente tem regulamentação interna da psicologia, tá? Que nos permite, inclusive, fazer constar diagnósticos correspondentes à CID, ao DSM, aos principais manuais diagnósticos. Tem uma previsão que ela é infralegal em relação a isso, ou seja, ela é uma previsão dentro do ordenamento da psicologia, tá? Mas não existe uma previsão em legislação ordinária que autorize psicólogos a darem diagnóstico para fins legais estritos. Aí as pessoas sempre comentam, mas e os vetos à lei do ato médico? O artigo 4 da lei que regulamenta a medicina de 2013, pessoal, ele foi sim vetado porque lá constava originalmente que era função privativa de médicos o estabelecimento de diagnóstico nosológico. Só que o que as pessoas não entendem, porque a gente não tem treinamento em legislação, deveríamos ter legislação geral, tá? É que um veto não cria uma permissão. Então, a única maneira de garantir que psicólogos possam, de fato, fazer valer um diagnóstico nosológico, para fins, por exemplo, de um afastamento legal no INSS, é fazendo uma alteração na legislação e fazendo constar que é uma das funções da psicologia fazer diagnóstico nosológico, tá? Não está constado na legislação ordinária do país que há essa permissão. Não há uma proibição. Mas não ter mais proibição, isso gera quase que um limbo jurídico. Não gera automaticamente uma permissão. E é isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, né? Porque é pouco explicado. Os próprios documentos do sistema conselho são muito pouco precisos em relação a isso, tá? E eu sempre bato nessa tecla, e não é porque eu não gosto de ser psicólogo. Se eu não gostasse, eu nem estaria aqui, né? Não dedicaria boa parte da minha vida a isso. A questão é que a gente tem que ser correto com o que diz a lei. Mas Samir, o que é um diagnóstico psicológico? A lei ordinária não diz o que é um diagnóstico psicológico. Essa questão do diagnóstico psicológico, ela está intimamente ligada à função da avaliação psicológica. O diagnóstico psicológico foi definido estritamente, tá, na versão comentada da resolução, se eu não me engano, agora 04/2019, que fala sobre, que é uma atualização da resolução que fala sobre produção de documentos psicológicos, tá? Que vai falar ali que um diagnóstico psicológico, ele não está explícito nessa versão comentada, tá? Ele não é sinônimo ou equivalente de um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno mental. E sim, a identificação de determinadas funções psicológicas ou estados psicológicos, tá? É uma descrição de determinadas funções ou estados psicológicos. Ramiro, mas isso é muito vago. Concordo. Mas gênero, número, grau. Sabe o que isso indica, todo esse negócio? Indica que o debate tá pequeno. O debate tá... Minúsculo. Tá minúsculo. Minúsculo. Falta debate. Falta. E isso é culpa da classe. Com todo respeito à classe. Isso é culpa da classe. A gente precisava ter mais treinamento político dentro da psicologia para conseguir fomentar esses debates, né? Eu vou arriscar complementar a sua posição, Wesley. Eu acho que isso é ao mesmo tempo a classe tem sim responsabilidade
sobre isso e ela acaba sendo muito vítima também de pessoas que se apropriam da legislação e do sistema conselho de psicologia, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, tá? Para fazer um uso com determinadas finalidades que acabam não incluindo... deixa isso de lado, né? A classe na vida política da psicologia, de fato. A gente tem que perder o medo de falar em psicologia e política, tá? O que a gente precisa ter cuidado é para não fazer uma imiscuidade entre política partidária e processos relacionados à política da psicologia. Tá? Eu sou veementemente contra qualquer tipo de aparelhamento partidário em instâncias regulamentadoras de profissões, quaisquer que sejam. Eu não sou ingênuo de achar que uma pessoa que participa de um conselho, por exemplo, não pode ou não vai ser influenciada por um partido político. A pessoa tem a sua vida privada, ela pode fazer o que ela quiser, tá? Mas o gestor público e uma pessoa que tem representação no sistema conselhos é um gestor público, tá? Porque o sistema é público, tá? Precisa ter muito cuidado para fazer uma separação estrita entre a coisa da vida privada e pessoal e a coisa pública. O que a gente vê no Brasil, de uma maneira geral, são políticos se apropriando da coisa pública como se sua fosse. E não é de todos, é de todas as pessoas, não é só da pessoa. Uhum. Não é uma coisa particular. Então a gente precisa ter este cuidado e afastar esse medo de falar em psicologia e política. Eu, Ramiro, eu não acredito em neutralidade política. A gente tem, sim, posicionamentos, seja por ação direta, seja por omissão, né? Então não existe esse negócio de psicologia neutra, tá? O que a gente precisa cuidar é não transformar o discurso da não neutralidade num discurso de partidarização ou de espectros da divisão política clássica, esquerda, direita, centro, como se isso tivesse um translado direto para questões da psicologia. Então, pessoal, só para deixar bastante explícito o ponto, é muito importante que a gente não perpetue um simulacro, um protótipo do que acontece na política partidária tradicional dentro do sistema político da psicologia. A gente deveria ter uma separação maior entre esses dois Embora, claro, aspectos. exista um atravessamento, mas esse atravessamento eu acho que ele deva ser muito bem delimitado. E pro debate não ser tingido disso, entendeu? Senão a classe fica de lado. Exatamente. Isso não tem nada a ver com um discurso de psicologia apolítica, psicologia neutra. Eu estou colocando aqui a minha posição. Eu não acredito em neutralidade política. Eu acredito em uma postura de moderação. Tá? De moderação. Beleza. Ô, Ramiro, a gente tem uma dúvida, né, que os profissionais geralmente demandam, considerando que a gente vai ter, acho que essa primeira vez, uma grande representatividade de profissionais da psicologia nas votações e etc. Acho que vai ser interessante ter essas chapas inscritas agora, porque vai trazer muita gente que não acompanhava antes o sistema político da psicologia para dentro. Como é que funciona esse sistema chamado de sistema conselhos? Como é que ele é organizado e etc? É importante a gente deixar explicitado, pessoal, que o sistema conselhos de psicologia, ele foi criado pela lei 5766 de 1971, né, e regulamentado pelo decreto 79822 de 1977, que instituiu a criação do órgão que regulamenta e operacionaliza, governa, digamos assim, a psicologia, que é composto por basicamente duas instâncias, que é o Conselho Federal
de Psicologia e os conselhos regionais de Psicologia, que são responsáveis por implementar a orientação e a fiscalização da profissão de uma maneira geral. Tá, isso se chama sistemas conselhos. Isso. É a união entre o federal e o regional de cada região, tá? É muito importante aqui, pessoal, a gente determinar a separação entre o que é a função de um conselho de classe e o que é um sindicato, tá? Boa. Eu acredito que o sistema Conselho de Psicologias receba muitas críticas que são justas e algumas são injustas, tá? O que a gente tem que considerar aqui? Um órgão de classe é um órgão de Estado que é responsável por fazer a regulação, tá? E a orientação de uma determinada categoria profissional que é regulamentada por lei, como é o caso da psico, tá? Não é uma atribuição direta do sistema Conselho de Psicologia promover a defesa dos interesses de classe, tá? Isso é uma atribuição de sindicato. Mas o que acontece, pessoal? Se vocês forem ler ali a lei 5766 de 71, no artigo 6, vocês vão encontrar 16 alíneas que são as 16 funções desse sistema, tá? Eu destacaria 4 delas, tá? A primeira é fazer a orientação, disciplinar e fiscalizar a profissão, tá? Essa talvez seja a função mais nevrálgica, mais nuclear do sistema, correto? A gente também tem uma função muito importante e muito esquecida, que é o sistema Conselhos deve servir de órgão consultivo para assuntos de interesse da psicologia diante da sociedade, tá? O sistema Conselhos também auxilia na expedição de resoluções e instruções normativas concernentes à atuação profissional de psicólogas. Então, por exemplo, o sistema Conselhos, ele é responsável por formular diretrizes para atuação de psicólogas nas políticas públicas, nos diferentes sistemas judiciários, nas escolas, no trânsito, tá? Então, essa também é uma atribuição. E tem uma atribuição que ela também ela costuma ser bastante negligenciada pelo sistema, que é a proposição de alterações legislativas que digam respeito à atuação profissional de profissionais da psicologia. Então, muitas vezes quando a gente vê pessoas de dentro do sistema Conselhos dizendo mas o sistema Conselhos, o Conselho Federal de Psicologia não é um sindicato, não é a nossa função. Bem, eu vou falar uma coisa aqui, espero que todo mundo me leve no bom sentido, tá? Também não é função do sistema Conselhos de Psicologia promover a marcha da maconha, nem promover qualquer tipo de discussão ligada a pautas de minorias sociais e relacionadas aos direitos humanos. Está escrito, frisado em vários documentos infralegais da profissão que a psicologia ela se pauta na defesa dos direitos humanos, e isso precisa ser defendido, inclusive ampliado, tá? Eu quero deixar isso daqui bem claro, essa é a minha posição. Seria esquisito eu falar qualquer coisa diferente tendo uma formação sólida no campo da psicologia social, tá? Mas por que eu trouxe esse exemplo, gente? Não é função, não está nas atribuições do sistema Conselhos, por exemplo, fazer apoio à marcha da maconha ou à questão de movimentos ligados à luta antimanicomial. Não está no cerne, não está na lei. Mas isso é uma opção política. Isso é um projeto político e é um projeto político válido. A categoria vem decidindo nas últimas décadas por colocar na sua representação pessoas que têm
um determinado projeto para a profissão. Que, inclusive... Você está dizendo que eles estão dentro das margens aceitáveis legalmente. Isso é dentro das margens aceitáveis, isso não é legal. E aí é um reflexo das escolhas da categoria. Isso é um reflexo das escolhas da categoria, porque assim, gente, não pensem que o sistema conselhos faz só o que a gestão quer. Existe uma coisa que a maioria da categoria não sabe, que se chama Congresso Nacional da Psicologia, tá? Com os seus respectivos regionais, os COREPSes, tá? Que são basicamente instâncias deliberativas que ocorrem num período a cada 3 anos, que tem o propósito de construir a agenda política da psicologia, tá? Debater diretrizes e discutir políticas relacionadas à psicologia que impactem a sociedade e a atuação de profissionais da psicologia. As gestões são obrigadas, a maioria das pessoas não sabe isso, elas são obrigadas a seguir as diretrizes definidas para a profissão durante as etapas dos COREPSes e do Congresso Nacional de Psicologia. Agora, perguntem quem participa dos COREPSes, quem vira delegado dos COREPSes e quem vira delegado para ir para o Congresso Nacional da Psicologia deliberar. Alguém que está assistindo esse vídeo aqui já foi? Provavelmente algumas pessoas sim. Mas eu arrisco a dizer que a maioria nem sabia que isso era possível. Por quê? Porque esses... tanto o COREPS quanto o Congresso Nacional de Psicologia ocorrem no formato presencial. Não há uma divulgação adequada. Não há. O conselho posta nas redes sociais. Os diferentes conselhos divulgam no Instagram, mandam um e-mail. Mas isso não é divulgação adequada, tá? É que às vezes o e-mail... Isso é insuficiente. É que às vezes o e-mail... Eu leio os e-mails do Conselho Federal e agora eu tô me colocando aqui como um profissional da classe, não como ninguém no debate, necessariamente. Geralmente esses avisos estão no meio de um texto com um monte de outras coisas. Gente, não tem como saber eu vou fazer uma o tamanho da importância disso. Você disso. assina o mailing do Conselho Federal. Eu também. Eu pergunto pra você que tá assistindo, gente. Dê uma olhada no mailing do Conselho Federal de Psicologia e da sua regional correspondente. Cara, é mal formatado. Parece que é feito pra não informar. Porque as coisas não são claras. É um monte de texto, um monte de informação. Para divulgar, por exemplo, a participação e a categoria tem que se apropriar disso. Tem que participar dos COREPSes, tem que tentar virar delegado para influenciar. Precisaria ter uma ação focada ostensiva em relação a isso. E assim, não há. Eu vou te falar, eu posso estar sendo equivocado aqui, mas sobre essas eleições que vão acontecer esse ano de 2025... também, cara, as divulgações que eu recebi, assim, eu cheguei a receber olhei alguns posts ou algumas coisas. Cara, os psicólogos não sabem que eles podem votar. E assim, Você sabe qual é a margem de participação? Na última eleição foi o quê? 20%? Mais de 500 mil profissionais com CRP ativo. É que daí as divulgações, por exemplo, às vezes é um e-mail 10 da noite, é um post sábado de tarde, não é... A forma como... o sistema se comunica com a categoria. Tinha que ter uma campanha, entendeu? Precisa ter. A campanha até tem, Aslen, só que não é suficiente e, na maioria das vezes, não é bem feito. E o que acontece? Tem pessoas de grupos específicos que se apropriam de forma legítima, inclusive, tá? Não estou questionando a legitimidade. Se apropriam desses espaços, dominam as diretrizes e o modo de funcionamento político desses espaços. Então, tem alguns grupos específicos, tá? Ligados a determinadas denominações políticas que mandam na psicologia brasileira. Tá? Eu vou fazer uma apreciação mais geral sobre o sistema conselhos, assim, gente. Entrem nos sites das regionais, entrem no site do federal, pesquisem ao longo de inúmeras gestões, isso não é uma questão de uma gestão. Pesquisem ao longo de inúmeras gestões dos regionais e do federal algum aspecto ligado de forma mais contundente à psicologia clínica, à avaliação psicológica,
a psicologia forense, a psicologia jurídica, a psicologia do tráfego, que é como se chama atualmente, a gente não fala mais a psicologia do trânsito. Façam essa pesquisa. Vocês vão encontrar algo? Vão. Não podemos ser injustos, tá? Mas vocês vão encontrar muito mais outras discussões e outras pautas dentro da psicologia que são válidas, tá? E negligenciar aspectos nevrálgicos da nossa profissão. Recentemente, por exemplo, gente, a universidade onde eu fiz a minha graduação transformou 2 cadeiras de psicopatologia descritiva em uma categoria, em uma disciplina de psicopatologia descritiva. E foi criada uma disciplina para dizer que psicopatologia não existe, para ler Foucault. Eu vou meter o dedo na ferida aqui. Eu acho importante, gente, a gente entender que a composição curricular dos cursos de psicologia, ela precisa contemplar, sim, a diversidade metodológica e teórica da psicologia. Querer extinguir isso é uma ação arbitrária, autoritária. A pluralidade e a diversidade de métodos e teorias, a nossa diversidade epistemológica, é algo a ser comemorado, valorizado. Tá? Quem se opõe a isso, a gente até pode debater, tá? Mas assim, só que agora, você fazer um curso de psicologia em que a pessoa sai sem saber diagnosticar, ela sai mais lendo Foucault do que autores mais clássicos e modernos da psicologia. Que a pessoa sai sem saber fazer avaliação psicológica, que é ipsis literis a única função privativa de fato a única prerrogativa, da psicologia. Né? E a nossa formação geral em avaliação psicológica, com algumas exceções, dentro dos cursos de graduação, ela é medíocre. Ela é medíocre. E ela é medíocre porque isso é uma escolha política. O sistema conselhos de psicologia, gente, influencia, não é de forma indireta, influencia de forma direta na composição curricular. Tá? Dentro das funções do conselho, fazer proposições de regulamentação do que vai ser ensinado, tá, na psico dentro do MEC, do Ministério da Educação. Então, assim, tudo se trata de escolhas políticas. Não existe neutralidade. Então, a categoria precisa ficar sabendo disso. A categoria precisa saber que uma gestão eleita ali para o federal, ela não governa e não faz gestão sozinha. Então, pessoal, a categoria precisa saber, por exemplo, que existe uma instância que ela não está prevista na lei que funda o Sistema Conselhos, ali de 1971, que é a PAF, que é a Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos, que foi criada em 1996, durante o Congresso Nacional de Psicologia, e que tem várias funções de aprovar orçamento, né? Aprovar e discutir e aprovar o regimento eleitoral das eleições que acontecem a cada 3 anos, tá? Prestar contas aos órgãos competentes de Estado dos gastos, tá, que ocorrem no Sistema Conselhos, que são provenientes das anuidades que são pagas pelos profissionais. Aprovar os temas, os eixos e os regulamentos do Congresso Nacional de Psicologia, tá? E a composição dessa PAF, ela é composta por até 3 representantes do Conselho Federal de Psicologia e conselheiros de todos os CRPs das regiões do Brasil. Então, uma gestão referendada pela Consulta Nacional do Federal não governa sozinho. A gente tem na PAF, que, de novo, foi uma deliberação do CNP de 96. Não tem previsão de legislação ordinária em relação à PAF, tá?
direta. Esse órgão, ele institui quase como se fosse uma espécie de parlamentarismo da psicologia, o que exige um traquejo, um manejo político-relacional muito grande entre grupos diferentes dentro da psicologia, porque a psicologia no Brasil, historicamente, ela é moldada por grupos políticos específicos, né, que defendem pautas específicas. Então, gente, a gente precisa se apropriar desse tipo de conhecimento para promover uma participação mais ativa da nossa categoria no cotidiano, tá, da atuação profissional, promover uma participação política mais efetiva para que a gente se aproprie de fato sobre o que é a nossa profissão e o que pode ser a nossa profissão. Então, eu acho muito importante que a categoria se aproprie do processo eleitoral, respeite o processo eleitoral, tenha um entendimento sobre como é que funciona uma composição de uma chapa, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe há pouco tempo uma regulamentação que estabelece que 50% dos componentes de uma chapa precisam ser psicólogas mulheres. A gente tem 20% de vagas reservadas a pessoas negras e dos povos originários indígenas. A gente tem uma cota de 20% para pessoas que ou são trans, ou são pessoas com deficiências, ou são pessoas quilombolas, ou pertencentes a povos de terreiro ou de matriz africana. Então, a categoria precisa saber dessa composição, precisa saber a diferença entre o que é o sistema conselhos e o que é um sindicato. E a gente tem um histórico, gente, muito pelo caráter mais de profissão liberal da psicologia, de sindicatos extremamente enfraquecidos. Assim, não existe um grande... Atualmente existe, tá? Mas não existe uma força política importante de sindicatos na psicologia como o que ocorre com os médicos e outras categorias. Os sindicatos de representação de psicólogas, no geral, são fraquíssimos. E neste cenário, o sistema Conselhos de Psicologia deveria assumir uma defesa mais enfática dos interesses da categoria para que outras profissões não invadam competências historicamente referendadas e respaldadas de profissionais da psicologia. Tipo, aconteceu com a enfermagem agora, aquele negócio lá. É só vocês observarem o que aconteceu recentemente no episódio de uma proposição de regulamentação de que profissionais da enfermagem possam realizar atividades de psicoterapia. De novo, gente, a gente já falou aqui que psicoterapia ainda não é, tá, uma função privativa de psicólogos e médicos psiquiatras, tá? Mas já tem outras profissões metendo o bedelho em coisas que a sociedade brasileira referendou socialmente, eu não tô falando legalmente, socialmente, como uma atribuição de psicólogas. Não é à toa que muita gente fala, psicoterapia com psicóloga. Eu sou uma pessoa favorável por motivos pragmáticos, especialmente, a que a psicoterapia seja privativa, função privativa de psicólogas e de médicas psiquiatras, tá? Essa é a minha posição pessoal em relação a isso, tá? Por vários motivos que a gente pode comentar em outro momento, tá? Mas, independentemente disso não ser ainda uma função privativa, tá na boca do povo que psicoterapia se faz, em geral, com a nossa categoria de psicologia. E se as pessoas que estão representando a nossa classe não fazem uma defesa ativa disso, isso está... friso. Isso está previsto na legislação. Uma das 16 funções previstas dentro da regulamentação do sistema Conselhos de Psicologia está a proposição de alterações legislativas
relacionadas aos interesses da classe e à atuação profissional. Há previsão legal para isso. Mas fazer ou não fazer isso é uma escolha política. Isso é uma escolha política. E não adianta a gente ficar reclamando que, sei lá quem de conselho tal não se importa com aspectos concernentes à nossa profissão, tá? Se a gente não se envolve no processo eleitoral. A gente tem que conhecer como é que funciona as eleições dentro da nossa profissão. A gente tem que ter participação ativa, a gente tem que se informar sobre quando é que acontecem os Corepsis, quando é que é o Congresso Nacional da Psicologia, e ir lá mesmo que a gente não vire delegado. Porque nesse tipo de instância vai ter a construção da agenda política da psicologia, vai definir o que é a psicologia brasileira nos próximos 3 anos. Vai definir quais são os eixos, quais são os temas, quais são as prioridades para a psicologia brasileira. Se a gente deixa esse debate nas mãos de somente alguns grupos específicos que já estão acostumados a tomar esses lugares, porque os conhecem muito bem, e é legítimo que sim, tá? A gente vai ter que legitimidade para reclamar disso se a gente não está tendo participação ativa na construção. Então, por exemplo, se eu acho que as gestões do sistema Conselho de Psicologia devem voltar a priorizar a psicologia clínica, porque essa é uma atuação clássica da categoria. Com uma demanda gigantesca num país mais ansioso do mundo, um dos mais depressivos. A gente, por conta de transformações econômicas relevantes no país nos últimos tempos, porque a gente teve um determinado período em que houve um boom de contratação de psicólogos para trabalhar nas políticas públicas, de saúde, de assistência social, do judiciário. Qualquer psicólogo ou psicóloga concurseira, tá, vai confirmar o que eu estou dizendo. Os concursos em psicologia estão minguando. Os rumos da economia e da política brasileira mudaram muito nos últimos anos. Então, isso está tendo, e eu arrisco a dizer que vai ter inúmeros reflexos relevantes na configuração da atuação de profissionais da psicologia. O que eu quero dizer com isso, em letras mais abertas? Que a profissão está voltando a ser uma profissão liberal. Nos próximos anos, há uma tendência de crescimento da relevância da psicologia clínica, e isso precisa ser analisado à luz de toda a complexidade da realidade brasileira, porque eu não concordo que a gente viva num país pobre. A gente tem uma péssima gestão de dinheiro público, de uma maneira geral, independentemente de partidos, tá? E a gente tem uma população extremamente empobrecida. Então, assim, muitas pessoas não vão ter acesso, de fato, a serviços ligados à psicologia clínica. E o Estado tem que dar conta disso de alguma forma. A sociedade tem que dar conta disso de alguma forma. Mas um fato que já está acontecendo é a profissão tem voltado gradativamente a trabalhar mais com psicologia clínica e avaliação psicológica. E esses são eixos, são áreas de atuação específicas de profissionais da psicologia que não têm tido ênfase nas discussões. Então, se você é uma psicóloga clínica, se você trabalha com a avaliação psicológica, você tem que se apropriar dos espaços deliberativos para que essas áreas de atuação voltem a ter prioridade. Isso não significa deixar de priorizar a psicologia nas diferentes políticas públicas. Não seria nem razoável exigir. Tem muita psicóloga trabalhando em diferentes políticas públicas que precisam, inclusive, de mais proteção do sistema. Precisam de diretrizes mais concretas e mais objetivas para que cada profissional não saia fazendo, tá, o que bem entende quando é contratado numa política. Tá? Tem que ter o sistema atual tem diretrizes, mas muitas vezes elas são mais apanhados teóricos, sem muita direção objetiva do que se deve ou não se deve fazer. Pouco pragmática, né? É muito pouco pragmático. Então, gente, pra gente começar a promover qualquer tipo de transformação em relação a isso, a nossa categoria profissional precisa estar ciente, tá, dos processos envolvendo. A gente precisa ler
a Lei 4119/62 para saber o que profissionais da psico podem fazer. A gente precisa saber que existe uma lei de preferência lela, né, que é a 5766 de 71, né, que foi regulamentada depois por um decreto em 1977, que cria o sistema Conselho de Psicologia. Precisamos saber o que é o sistema de Conselho de Psicologia. A gente precisa saber o que é a PAF. A PAF é a instância, talvez dentro do sistema, talvez seja a instância mais fundamental que foi regulamentada ali por mecanismo infralegal em 1996, no Congresso Nacional de Psicologia. A gente precisa saber o que é o Congresso Nacional de Psicologia. Precisa entender qual é o processo de composição dos COREPS regionais que levam à instância máxima ali do CNP, porque é ali que se decide de fato o que é a psicologia brasileira nos próximos 3 anos, quais vão ser as diretrizes de ação, qual vai ser a agenda política da psicologia. Então, eu reforço um convite que eu fiz no início da minha fala. A gente precisa perder o medo de falar em psicologia política, mas a gente tem que entender quais são os limites da influência partidária dentro da política institucional da psicologia, porque assim a gente vai evitar misturas indevidas entre as coisas, tá? Então, eu espero que com esse episódio alguns aspectos mais básicos sobre a profissão tenham ficado clarificados, explicitados, e me coloco à disposição aí pra gente debater. Eu eventualmente até leio e respondo alguns comentários quando eu tenho tempo. Então, fique à vontade pra gente poder dialogar. Vocês podem me encontrar especialmente no Instagram, @RamiroCatalã, acho que vai estar ali na descrição depois, né, Wesley? Atualmente eu tenho crescido um pouco de seguidores, grande parte da responsabilidade disso é do Wesley, tá? Então eu não garanto que eu consiga responder todo mundo, mas sempre que eu consigo, o pessoal que me segue já sabe, eu dou uma atenção, eu tento responder os directs, tá? Então, enquanto eu conseguir fazer isso, eu vou fazer. Querido, eu te agradeço imensamente por esse espaço. Sempre espero aberto. ter contribuído. Maravilha, as portas estão sempre abertas. Pessoal, eu vou pedir um favor, além de você deixar o like aqui mais uma vez, envie este episódio para o seu amigo, o seu colega, a sua amiga, a sua colega de profissão. Seja você uma pessoa formada, seja você alguém que ainda está na fase de graduação em psicologia. A gente pede a gentileza de você enviar esse episódio aqui para essa pessoa. Se você quiser, talvez mandar num grupo de WhatsApp com os seus colegas de profissão, ou talvez no grupo da sua turma da faculdade. Acho que ficou claro aqui que a gente não falou do lado A ou do lado B, mas sim de como mais ou menos acontece a parte política e não partidária, mas política da psicologia. E acho que é legal todo mundo da psicologia assistir esse episódio para que a gente consiga ser mais presente dentro do debate público interno, pelo menos na psicologia, para que a gente consiga fomentar regulamentações mais importantes para a nossa profissão. Afinal de contas, no final do dia, quem está lá nos conselhos, tanto regionais quanto no Conselho Federal, são pessoas que elas são motivadas pelo calor do profissional de psicologia. Então, se não tem o calor, mais ou menos algo parecido com os deputados federais, estaduais e os vereadores, se não tem o calor da classe falando, se a classe ela não é emancipada no sentido político dentro da psicologia, dentro da política da psicologia, os nossos governantes dentro dos conselhos acabam fazendo o que eles quiserem porque a gente não sabe o que está acontecendo. E aí é um trabalho muito fácil para eles, né? Então não interessa a chapa que se eleger ou a chapa que for governar a psicologia brasileira nos próximos 3 anos, nós, classe, precisamos ter uma noção muito maior do que está acontecendo para que a gente consiga cobrar, né? E o nosso voto ele seja um voto, mesmo que indireto para o federal, um voto de opinião e não um voto de descarte ou mesmo uma omissão de voto. Então você que está assistindo, que é da área da psicologia, compartilhe com os seus amigos da área, compartilhe com os profissionais da área, porque é dessa forma, aumentando a consciência da classe sobre as políticas em psicologia, que os nossos governantes meio que vão precisar ser mais eficientes no gasto de dinheiro
que ano passado, em 2023, o orçamento do Conselho Federal de Psicologia foi quase 60 milhões de reais. É importante lembrar aqui, Aslan, que o Conselho Federal de Psicologia, o sistema Conselhos de Psicologia, é o maior órgão de classe de psicologia do mundo. É maior que a própria APA americana, que tem menos de 200 mil associados. A gente tem mais de 500 mil pessoas profissionais da psico inscritas. O orçamento do sistema Conselhos de Psicologia, ele é gigantesco. Gigantesco. E a gente precisa... A categoria precisa se apropriar mais disso, fazer consultas no portal da transparência. Os sites dos conselhos regionais e do federal têm as atas de cada reunião de direção, elas têm o demonstrativo mensal do que foi gasto. Isso tudo são dados transparentes, só que a categoria não sabe. Então a categoria precisa se apropriar disso. A categoria precisa saber, por exemplo, que é gasto, por exemplo, no processo eleitoral, cerca de 300 mil reais com isso, tá? Em algumas ações específicas. Que para a gente fazer o CNP e os COREPSIS é gasto mais de 2 milhões de reais, tá? Então a gente precisa entender o que compõe esse orçamento, para onde é que vai e o retorno, esse dinheiro, né? Qual é o retorno disso, porque, por exemplo, para as pessoas participarem como delegados do COREPSI, há o estabelecimento de uma diária. As pessoas ganham para participar disso. Não é uma participação gratuita. Tá? É bem importante deixar frisado que uma coisa que eu acho que eu deveria ter falado no início ali, quando comecei a falar da representação da categoria, os cargos de representação, ao contrário, por exemplo, da política ordinária, Câmara dos Deputados, Senado Federal, eles são voluntários, tá, pessoal? Quem for eleito... Conselheiro regional, conselheiros federais, depois referendados pela delegação, não ganha R$1 de centavo. Tá? Não ganha. O que a pessoa não vai ter é gastos com isso, porque esses gastos são reembolsados e devem ser, né, obviamente, mas não é um salário. Isso são profissionais que devotam boa parte do seu tempo de forma voluntária para fazer a profissão acontecer. Então é importante frisar isso. Perfeito, ótimo. Então a gente pede a gentileza que você compartilhe esse episódio. Acho que é o máximo de profissionais da psicologia e estudantes que puderem ter acesso a isso. A gente consegue fazer o nosso papel do lado de cá, conscientizando a classe. Beleza? Obrigado, gente. No mais, acompanhe o Ramiro lá nas redes sociais, no Instagram. Ele abre caixinha, então você pode mandar as dúvidas que ficaram referentes a esta conversa aqui. Você pode mandar lá na caixinha dele. Deixando claro que neste período, até junho de 2025, eu não vou responder questões diretas ligadas à campanha de qualquer chapa inscrita. Quando você diz isso, você não vai responder propostas, de dizer o que você está propondo, etc. Não. Eu posso responder sobre ideias que eu, Ramiro, pessoa física, tenho sobre o que deve ser feito, deve deixar de ser feito, mas eu não faço, não fiz e não vou fazer nenhuma insinuação de que eu estou concorrendo a algo, porque até que as chapas inscritas sejam homologadas, não há nenhuma pré-candidatura, nenhuma chapa inscrita concorrendo a nada. Então, eu super respondo dúvidas relacionadas ao processo eleitoral. Eu acho importante que a categoria se mobilize para fazer essa discussão pública. Tem rolado debates muito legais e relevantes sobre esse processo eleitoral, mas para pessoas que estão em situação de chapa inscrita, é importantíssimo que as pessoas cuidem a forma como elas vão se posicionar neste momento para respeitar os trâmites eleitorais. A campanha, de fato, começa quando as chapas inscritas forem homologadas. Qualquer pessoa que esteja se passando por candidata, como se candidata fosse, está infringindo a lei eleitoral brasileira e as regulamentações infralegais da profissão. Em março de 2025 até junho de 2025 não tem campanha, tá, pessoal? Ou não deveria ter. E isso tem uma razão de ser, porque senão a pessoa se aproveita da atmosfera eleitoral, ela se aproveita da sua influência, inclusive. E angaria capital político antes da campanha, e caso a chapa dela venha a não ser homologada, ela pode vender o capital político para alguém.
todos os votos que ela já conseguiu, né? Por isso que tem que ser assim, tá? Ou colocar em dúvida o sistema eleitoral. É, por isso que não pode. É uma atitude muito complicada. Até que se prove o contrário, o sistema eleitoral da psicologia funciona e funciona com lisura, com idoneidade. Tá? Até que se prove o contrário. Eu não sei se vocês sabem, galera, só uma curiosidade que se inclui dentro do sistema de eleição na psicologia. Quando você está estudando ou está olhando para a área de direito e de leis, o direito eleitoral ele é diferente do direito privado, né? Por exemplo, eu, Wesley, eu não posso fazer algumas coisas que são proibidas por lei. Todo o resto eu posso fazer. Então, isso aqui que é proibido eu não posso fazer. Todo o resto eu posso. No sistema eleitoral é o inverso. Eu só posso fazer o que é permitido. Todo o resto eu não posso fazer. Né? Então é uma questão que tem que ser respeitado o que estão nos regimentos. E a gente até poderia tecer críticas sobre como a pré-campanha não está bem regulamentada, porque eu pessoalmente acho que algumas coisas poderiam ficar explicitadas de forma mais objetiva, mas assim, a gente tem instância de lei ordinária que rege em nível federal como é que funciona um processo eleitoral, e a gente tem sim regulamentações infralegais do próprio sistema de psicologias que estabelecem as regras. Então, quem está eventualmente se colocando numa posição como se já fosse uma pessoa candidata ao que quer que seja, não está agindo de forma correta, porque há sim, neste momento, chapas inscritas, e é óbvio que essas pessoas vão se posicionar no debate público. Tá? O que as pessoas não podem e não deveriam estar fazendo é se colocarem como se candidatas fossem, porque a gente só vai descobrir quem vai ser candidato de fato das chapas inscritas quando essas chapas inscritas se tornarem chapas concorrentes homologadas. Boa. Muita atenção a isso, tá, pessoal? Porque isso é fundamental, isso é uma questão de ética, de respeito ao público, de respeito à profissão, de respeito ao sistema que nos regulamenta, tá? É isso. Muito obrigado, Ramiro, pelo seu tempo, pela sua presença. Espero ter contribuído. Sempre contribuiu. Peço que você compartilhe esse episódio aqui, por gentileza. E deixe o seu like e visite os outros vídeos do Wesley Podcast, que o podcast é muito legal, é cheio de conversa maneira, com os especialistas sobre diversos temas. Então dê uma visitada aqui no nosso canal, que isso contribui bastante. Beleza? No mais, agradeço o seu tempo e até o próximo episódio. Valeu. Até mais, gente. Um abração.